Graça e paz, irmãos. Bom dia. Louvado seja Deus que nós estamos juntos aqui. Estava com saudade de ver a cara de alguns aqui. Estava com saudade de ouvir a voz do nosso povo junto, adorando ao Senhor. Que alegria e que privilégio nós temos em adorar o nosso Deus nessa manhã de domingo e nos lembrar que de fato Ele é tudo que nós temos, tudo que precisamos. E tudo que falta em nós encontramos neste Deus, um único, vivo e verdadeiro, que está sendo adorado nesta manhã. Eu quero pedir para que os irmãos abram comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos, capítulo 16. E hoje nós vamos refletir juntos a partir do versículo 16 até o final do versículo, até o versículo de número 40. A leitura será feita a partir do versículo 25 até o versículo 34. E aí eu peço que os irmãos depois retornem ao versículo 16, que a gente vai observá-los juntos. A partir do versículo 25, diz assim: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: Não faça isso. Estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levantou-se, levou-os para fora e perguntou: Senhor, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e serão salvos vocês e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças por teu amor bondoso, por tua fidelidade imutável e por tua graça infinita e merecida e maravilhosa. Nós te agradecemos de fato, porque o Senhor é quem diz ser e o Senhor faz tudo que está escrito na tua palavra. Como é bom estarmos diante dela nesta manhã. Obrigado porque podemos adorá-lo com cânticos, com orações, com corações contritos e quebrantados na tua presença, e podemos, Deus, de fato, virmos a este momento da tua palavra com os corações prontos a ouvi-lo. Que o Senhor, no poder do teu Espírito Santo, use a tua palavra neste momento para edificar, fortalecer e encorajar a tua igreja, o teu povo, para transformar as nossas vidas e os nossos corações, para que possamos seguir em frente na jornada que o Senhor mesmo nos chamou e nos inseriu. Nós oramos, Deus, agradecidos, porque sabemos que assim o Senhor fará, para a glória do teu santo e bendito nome, e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu acho que todos nós já tivemos a experiência de iniciar uma jornada e as coisas começarem a dar muito errado aos nossos olhos, problemas surgirem, embates acontecerem,
e no final das contas, nós percebermos que de fato aquele era o caminho. Eu me lembro de, na minha adolescência, ter ido participar de um rodeio num sítio, um rodeio rural, na região do Vale do Paraíba, ali, Campos do Jordão. E eu fui com um amigo meu de Itajubá, e eu nunca tinha viajado para aquelas estradas ali, principalmente nas estradas de terra. E ele entrou numas estradas de terra lá, durante o dia, a gente foi, na quinta-feira, chegamos lá, tranquilo, e enquanto retornávamos para Itajubá, à noite já, por volta de 1h, 1h30 da madrugada, parece que nunca chegava, e ele entrava numas estradas, numas entradas, e eu falava, rapaz, está errado isso aqui, nós não passamos aqui na hora de vir, está tudo errado, nós não vamos conseguir chegar. E aí o carro, para ajudar, ferveu. Nós tivemos que parar, tivemos que esperar o carro esfriar, e ajeita daqui, ajeita dali, seguimos viagem. Quando o dia já estava clareando, a gente estava saindo na pista onde a gente tinha chegado. E aí ele olhou para mim como empolgado, né? Falei para você que eu sabia para onde a gente estava indo. Às vezes isso acontece na nossa vida, e talvez vocês já tiveram essa experiência, e às vezes isso acontece na nossa caminhada cristã. Na nossa caminhada cristã, na nossa vida com Deus, nós trilhamos alguns caminhos, nós seguimos alguns passos, muitas vezes sem ter passado por lá, mas porque a palavra diz que aquele é o caminho, nós vamos. E no meio da jornada, nós nos deparamos com embates, nós nos deparamos com circunstâncias extremamente difíceis, e nós passamos por situações que nos fazem pensar que estamos no caminho errado, que aquele não é o caminho, que aquela não é a direção, e que provavelmente nós não chegaremos a lugar algum. E eu queria refletir hoje sobre isso com vocês, sobre como a igreja que caminha na missão de Deus enfrenta os embates na caminhada, enfrenta sofrimentos na caminhada, passa por empecilhos, anda por estradas como eu andei, por ora talvez até que meio que perdidos, mas confiantes de que no final das contas nós estamos no caminho certo. Então a igreja que caminha na direção do Espírito, ela também enfrenta circunstâncias difíceis, mas no final das contas o Evangelho sempre triunfa, o Evangelho sempre revela a sua glória e sempre se mostra glorioso. Na última semana, no último sermão, nós vimos que a equipe missionária de Paulo chegou até a cidade de Filipos. Eles haviam passado por Troade, Samotrácia, Neápolis, e aí então partiram para Filipos. E em Filipos eles estavam indo à beira do rio, para um lugar de oração. E nós aprendemos na semana passada que esse lugar de oração não era um templo, ou um lugar de fato religioso, mas era o lugar onde as pessoas se reuniam ali, e provavelmente os judeus se reuniam à margem dos rios ali. E quando eles chegaram na beira do rio, eles encontraram ali um grupo de mulheres, e conversando com esse grupo de mulheres, pregando o evangelho para essas mulheres, dentre as muitas que ali estavam, uma recebeu a dádiva de compreender o que Paulo estava dizendo e teve o seu coração aberto a crer no Senhor Jesus Cristo. Esta mulher é Lídia, como foi pregado na semana passada. Lídia teve o seu coração aberto por Deus, não só para ouvir, mas para entender e crer no Evangelho de Jesus. E em resposta à sua fé, Lídia convida os irmãos para irem à sua casa. Ela recepciona os irmãos na sua casa, e aí então eles vão à casa de Lídia, também pregam o evangelho, e Lídia e todos os de sua casa foram batizados pelos missionários.
E aí, eles passam alguns dias ali em Filipos, na casa de Lídia. E dentre os dias, dentre um dia e outro, eles continuaram indo ao lugar de oração. E aí então nós entramos neste texto, que eu li a partir do versículo 25, mas tudo acontece a partir do versículo 16. E eu gostaria então de refletir com vocês sobre os embates da missão e o triunfo do Evangelho. Como a igreja que cumpre a missão na direção do Espírito sofre no meio da caminhada, mas como o Evangelho triunfa mesmo em meio às dificuldades e mesmo em meio às aflições da caminhada de todo cristão e da igreja de Jesus Cristo. E eu gostaria de iniciar refletindo com vocês que a igreja que segue cumprindo a missão na direção do Espírito, ela sofre os embates contra as forças espirituais do maligno. E isso nós vemos a partir do versículo 16. Como eu disse, eles ainda estavam na cidade de Filipos, e agora, na ocasião, indo para o lugar de reunião novamente, indo para o lugar de oração, é o que o versículo 16 diz. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Agora, no caminho para o lugar de oração, para o lugar de encontros, eles se encontram com uma mulher. E o texto diz que ela é uma escrava, possuída por um espírito maligno, que ganhava dinheiro, trazia fins lucrativos através de suas adivinhações. Ela estava sujeita aos seus senhores, que não eram só senhores de trabalho, mas aqui na ocasião, ela praticava o ocultismo, ela praticava as religiões que trabalham com o ocultismo. Então os seus senhores, além de senhores profissionais, eram senhores mestres das religiões de ocultismo. Então ela tinha os seus senhores, ela tinha a quem prestar conta, e todas as adivinhações que ela fazia, trazia para eles dinheiro. Eles se beneficiavam do dinheiro produzido pelas adivinhações daquela mulher. E ela começou então a fazer afirmações a respeito dos servos de Deus, de Paulo e de sua equipe missionária. O versículo 16 continua dizendo, que ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com as adivinhações. E o 17 diz: essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Irmãos, vejam bem, essa mulher estava fazendo uma afirmação verdadeira. Estes homens são filhos do Deus Altíssimo e anunciam as boas novas, as boas notícias de salvação. Então, à medida que esta mulher vai fazendo estas afirmações, sem dúvida alguma, alguns questionamentos começam a ser levantados na cabeça de Paulo e dos missionários. A grande questão é que sim, o que ela estava dizendo era verdadeiro, mas ela não estava dizendo aquilo como um testemunho de fé. Eu também creio e isso atingiu a minha vida. Ela estava de fato tentando ludibriá-los, mas por outro lado, tirar o foco da pregação do Evangelho e trazer o foco para ela e para suas adivinhações. No final das contas, ela de fato estava sendo um empecilho para que o Evangelho continuasse sendo anunciado no poder do Espírito Santo ali na cidade de Filipos. E entre uma ida e outra para aquele lugar, e eu imagino que depois de alguns dias, o texto vai dizer
Paulo discerne os espíritos, né? Paulo percebe que não era somente alguém empolgado porque o evangelho havia chegado na cidade. O versículo 18 diz o seguinte: ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Paulo discerniu, ele percebeu que tinha algo mais. Não era só alguém que de fato estava feliz porque o evangelho tinha chegado na cidade. Entre uma ida e outra ao lugar de encontro, ao lugar de reunião, aquela mulher fazendo isso dia após dia, constantemente, Paulo, direcionado pelo Espírito, discerniu que aquela mulher estava possessa, tomada por demônios. E aí Paulo não vai corrigir a mulher, entendendo que ela estava tomada, possessa por demônios, por espíritos malignos. Paulo vai ao Espírito, ele disse ao Espírito: em nome de Jesus, eu ordeno que saia dela. Então Paulo discerniu o Espírito, e ele respondeu, confiando na autoridade de Jesus, para expelir os demônios, para expulsar os demônios, para livrar aquela mulher da prisão que era para além das prisões humanas. Paulo percebeu isso, ele identificou que a escravidão daquela mulher não era apenas uma escravidão humana, servindo aqueles senhores, mas ele percebeu que aquela mulher era escrava espiritual de Satanás e de seus demônios. Mas Paulo sabia que havia um libertador, cheio de autoridade, cheio de glória, cheio de poder, que poderia libertar, e de fato libertou a vida daquela mulher. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Mas nós precisamos ficar atentos, porque Paulo e sua equipe missionária, enquanto cumpriam a missão, estavam sofrendo com os embates contra os espíritos malignos. E nós precisamos ficar atentos, porque sempre que o evangelho está avançando, sempre que novos discípulos estão se achegando a Jesus, sempre que novas igrejas estão sendo plantadas, sempre que nós estamos anunciando o evangelho aos nossos vizinhos, aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos colegas de trabalho, Satanás tentará embarreirar a obra do evangelho. Ele sempre se levantará como oposição aos servos de Deus. E nós não podemos nos esquecer disso. Hoje nós vivemos no mundo da confirmação visual, da confirmação sensorial. Hoje nós vivemos num mundo que, se nós não vemos, não existe. Que se nós não sentimos, não tocamos, não existe. E é isso mesmo que Satanás espera de nós, que nós achamos que ele não exista, porque ele age com liberdade, com facilidade, e nós não percebemos suas ações no nosso meio, no meio da igreja, no meio da nossa família, no meio do nosso trabalho, no nosso coração, muitas vezes, diante das nossas lutas e das nossas tentações, na nossa mente, diante daquilo que rouba os nossos olhos. Satanás sempre se levantará em oposição aos servos de Deus quando a missão está sendo cumprida. E muitas vezes, irmãos, ele vai fazer isso de forma sutil.
até mesmo usando pessoas e situações que legitimam o que nós estamos fazendo. Olhe o texto. A mulher possessa por demônios dizia algo verdadeiro. Esses homens são servos do Deus Altíssimo, e eles estão trazendo boas novas de salvação, boas notícias de salvação. Por isso, nós precisamos de discernimento espiritual para saber o que de fato é e o que não é de Deus. Mas como nós temos discernimento espiritual? O que é discernimento espiritual? Discernimento espiritual, de forma bem simples, é a capacidade de identificar que aquilo que está acontecendo, que está sendo dito ou que está vindo a nós, não faz parte do que Deus propõe a nós, não vem do Senhor. Como é que a gente percebe isso? Como é que Paulo percebeu isso? Um anjo falou no ouvido dele? Ou um dedo escreveu no céu e ele leu e falou, agora eu tenho certeza? Não, meus irmãos. Paulo se relacionava com Deus. Paulo tinha comunhão com Deus. Paulo conhecia as Escrituras de Deus. Paulo tinha a alma regada pelo Espírito Santo de Deus. E Jesus disse que quando ele fosse, ele deixaria o Espírito Santo para nos guiar no caminho da verdade, para que pudéssemos discernir o erro, para que pudéssemos perceber que os embates espirituais que acontecem na nossa vida não provém de Deus, exatamente como Paulo discerniu aqui. Por isso que muitas vezes as coisas acontecem e nós não percebemos. Por isso que muitas vezes o negócio está andando e a gente está andando junto e não consegue entender, não consegue discernir. Porque muitas vezes a nossa alma não está banhada da palavra da verdade. Muitas vezes a nossa mente não está tomada, encharcada da palavra da verdade. O nosso coração não está guiado, conduzido pela palavra da verdade. E aí então nós somos como a agulha num palheiro. Ou nós somos como o famoso cego em meio a um tiroteio. Ou como eu estava no meio daquela estrada, sem saber para onde ir, sem saber se estava no caminho, sem saber se o que estava acontecendo estava certo. Nós precisamos de discernimento espiritual, porque Satanás vai usar dessas investidas continuamente na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. A missão, ela é cumprida diante de um conjunto de situações. Quando nós estamos alinhados aos propósitos de Deus, também quando a nossa casa começa a se alinhar aos propósitos de Deus, quando no nosso trabalho nós também somos cristãos e o nosso trabalho também é conduzido na direção de Deus, mas quando todas essas áreas começam a ser afetadas e nós não percebemos, a missão deixa de ser cumprida. Então Satanás, ele não quer, no final das contas, mutilar a mim e a vocês. Ele só quer que a missão de Deus não se cumpra. E para isso, ele desestrutura diversas áreas da nossa vida, começando pela nossa família, pela nossa casa. Ele nos faz enxergar que está tudo bem, tudo normal, nos esfriarmos espiritualmente, porque isso acontece com todo mundo. Aconteceu na Europa, vai chegar no Brasil. Ele nos faz achar que passar um dia, uma semana, um mês sem ir à palavra de Deus faz parte da vida cristã. Ele nos faz enxergar que um domingo ou outro, não ir ao culto está tudo bem. E depois, se eu for em um por mês, está bom. E se eu for em um a cada 2 meses, está tudo certo.
são nas coisas pequenas, sutis e muitas vezes justificáveis, que nós vamos perdendo o vigor espiritual e nós vamos nos tornando cegos a ponto de não discernir o que é e o que não é de Deus na nossa vida. Nós precisamos de discernimento, mas nós precisamos também nos compadecer daqueles que sofrem esses ataques. Paulo não estava com ódio daquela mulher, Paulo não brigou e não se pôs em embate contra a vida daquela mulher. Ele olha para aquela mulher como uma mulher que precisava urgentemente de ser liberta da prisão espiritual a qual ela estava vivendo. Nós precisamos olhar para as pessoas que estão à nossa volta, que nós estamos percebendo, discernindo espiritualmente, que eles estão sendo atacados por Satanás, e nós precisamos nos compadecer deles, e ir a eles, confiantes na autoridade de Jesus Cristo, e na autoridade da palavra de Deus, sobre qualquer coisa, inclusive sobre os espíritos malignos. Nós precisamos nos compadecer ao ponto de abraçarmos a dor dessas pessoas. Nós precisamos nos compadecer ao ponto de sermos aqueles que vão pagar um preço ao lado deles, para que de fato eles ouçam e conheçam o Evangelho de Jesus Cristo. Porque se Deus nos faz cruzar com pessoas que estão possessas, oprimidas por Satanás, estão sendo atacadas de diversas formas por Satanás, sem dúvida alguma, Deus está querendo usar a minha e a tua vida, para que estas pessoas sejam libertas. Se como servos de Deus, e como discípulos de Jesus, nós estamos cumprindo a missão de Deus, de proclamar o Evangelho e de viver o Evangelho, mesmo em meio às nossas dificuldades, nós devemos esperar então que esses embates aconteçam na nossa vida. Nós não podemos esperar menos que isso. Se somos cristãos, se amamos o Senhor, se tememos o Senhor, se desejamos viver de acordo com a vontade do Senhor, se temos anunciado isso àqueles que estão à nossa volta, não tem como ser diferente. Nós também sofreremos com os embates espirituais. Nós também sofreremos com os ataques espirituais do maligno. E eles acontecerão de diversas maneiras. Só que nós devemos confiar na autoridade de Jesus, irmãos. Jesus venceu, de fato, Satanás de uma vez por todas na cruz. A derrota de Satanás acontece no início. Gênesis capítulo 3, versículo 15, a promessa de que Satanás seria derrotado, o filho da mulher derrotaria o filho do homem, da serpente, aliás. A derrota de Satanás acontece ali. Ele foi derrotado e Jesus consumou isso na cruz. E nós podemos de fato proclamar isso e andar ancorados nessa verdade. Jesus é o único que pode libertar as almas oprimidas. Jesus é o único que pode trazer a corações e almas quebradas pelas astutas ciladas do diabo. Diante das circunstâncias em que o pecado nos faz viver, Jesus é o único que pode libertar as pessoas dessas cadeias, dessas correntes e dessas prisões. Essa foi a própria interpretação feita e a leitura do próprio Jesus no capítulo 4 do Evangelho de Lucas. Ele lê Isaías capítulo 56 e ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me enviou
para trazer boas novas aos pobres, para trazer liberdade aos cativos, aos aprisionados, para dar vista aos cegos e para anunciar o ano da graça do Senhor. Jesus é o nosso libertador. Jesus é o poder atuante para a libertação enquanto a igreja caminha na missão. Se andamos com Cristo, pregamos a Cristo, confiamos em Cristo, os embates espirituais acontecerão. Mas nós podemos ter uma certeza: ainda que as coisas pareçam dar tudo errado, está tudo certo, porque Jesus está no controle de todas as coisas. Mas nós ainda aprendemos uma segunda lição, e eu gostaria de refletir com vocês que a igreja que segue cumprindo a missão na direção do Espírito sofre também com os embates contra aqueles que são beneficiados e influenciados pelas forças espirituais do maligno. E eu quero que vocês percebam que a luta do cristão e do discípulo de Jesus, ela acontece direta e indiretamente. Satanás foi até os apóstolos, foi até a equipe missionária de Paulo, diretamente, possuindo aquela mulher. Aquela mulher foi liberta, mas ele não parou por aí. Agora, tem outra situação acontecendo. Os mestres do ocultismo e senhores daquela mulher, eles não estavam preocupados com a vida da mulher como Paulo estava. Eles estavam preocupados se o dinheiro ia cair na conta ou não. E aí então agora o problema começa a acontecer. Versículo 19 diz o seguinte: então, o levaram a... Estou lendo outro capítulo. O versículo 19 diz o seguinte: percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, olha para vocês verem, acabou, fechou a fonte, a mina. Os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Esses homens ficaram irados, irmãos, irados porque a fonte de lucro deles havia sido fechada. Então, eles levam Paulo e Silas para a praça da cidade, para o centro da cidade, onde as coisas da cidade eram resolvidas pelos magistrados, pelos líderes maiores ali da cidade. Então a praça era como se fosse o fórum da cidade, né? Eles levavam as causas para serem resolvidas. Também ali na praça daquela cidade, as pessoas ficavam ali esperando ocasiões para eles exercerem suas atividades profissionais. Os médicos ficavam por ali e os doentes iam até a praça da cidade, recebiam tratamento e todas as coisas aconteciam ali na praça da cidade. Então a praça da cidade de Filipos era uma praça movimentada. E os senhores do ocultismo, irados, não porque a mulher tinha sido liberta, mas porque o dinheiro não estava mais entrando no bolso, irados, pegaram Paulo e Silas e levaram para a praça da cidade. Só que eles não usam o argumento de que o dinheiro tinha sido, a fonte de lucro tinha sido fechada. Eles usam um argumento legítimo diante da cultura romana. Olha o que eles dizem, versículo 20. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar e nem praticar. Eles não estão falando aqui diretamente de religião,
Eles não estavam defendendo a religião dos romanos. Eles estavam defendendo os padrões do Estado romano, do Império Romano. Só que é interessante que aqui não havia divisões entre religião e padrões governamentais. É como a Coreia do Norte, né? O regime do governo é a religião do povo. Tem que ser. Exatamente assim. Aqui era exatamente assim. O regime do império era a religião do povo. E eles não podiam propagar o que eles estavam propagando. E exigir que as pessoas crescem, ou pelo menos anunciar que as pessoas crescem, como eles estavam anunciando. Eles estavam perturbando a cidade de Filipos. Percebem que a motivação deles não tem nada a ver com religião, tem a ver com dinheiro. Mas eles usam o Estado, eles usam o poder governamental para quebrar a liberdade religiosa, vamos dizer assim, dos judeus, e no caso aqui, dos judeus cristãos, naqueles dias, na cidade de Filipos. E aí, o que acontece? Os mestres do ocultismo recebem o apoio dos líderes do Estado. Os magistrados se colocam ao lado deles. Mas não só os magistrados, o povo também. Porque o negócio foi tomando uma proporção grande e o povo começou a se juntar. E aí agora o povo abraça a causa. É o que diz os versículos 20 e 21. Aliás, 22 agora, né? A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Então agora, Paulo e Silas são julgados sem direito de fala, sem direito de resposta nenhuma. No calor do momento, os magistrados decretaram, ouvindo a voz da multidão irada: de fato esses homens devem ser açoitados. Podem tirar as roupas deles, as partes de cima, né, das túnicas, e podem açoitá-los com muita força. Podem açoitá-los bastante. E aí depois prendam esses homens. Diante desses embates aqui, contra os que estavam sendo beneficiados pelas forças espirituais do maligno, que eram os senhores do ocultismo, e agora os magistrados que estavam sendo influenciados pelas forças espirituais do maligno, os servos de Deus são sentenciados ao açoite e à prisão. E aqui o carcereiro entra na história. O versículo 23 diz: depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão, e o carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. O carcereiro recebe uma ordem aqui para vigiá-los com cuidado. E aqui, esta frase, no original, ela traz a ideia de que ele deveria mantê-los presos, porque se isso não acontecesse, se eles escapassem de alguma forma, o carcereiro pagaria com a própria vida. Essa é a ideia aqui do texto, ele no original. Então o carcereiro deveria mantê-los presos a qualquer custo, porque senão ele pagaria com a própria vida. E é o que ele faz. Ele não coloca ele numa prisão comum, ele lançou eles no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco.
O cárcere interior é como se fosse a solitária de hoje em dia. Eles ficam lá, e aí então eles prenderam os pés deles no tronco. E naquela época, os pés eram presos assim, ó, uma perna aberta aqui, amarrada lá, outra perna aberta aqui, amarrada lá. Então eles estavam de fato praticamente imóveis, para não correr o risco deles saírem e do carcereiro ter que pagar com a própria vida. E aí, meus irmãos, eu queria refletir com vocês, para que nós possamos perceber que Paulo e Silas, ao contrariar o sistema, não só um sistema político e religioso, mas ao contrariar o sistema influenciado pelas forças malignas, eles são de fato severamente punidos, são levados ao sofrimento mesmo. E eu queria que você pensasse e guardasse no seu coração que de fato contrariar o sistema deste mundo que está sendo influenciado e beneficiado pelas forças espirituais do maligno, levantará grandes embates contra as nossas vidas como discípulos de Jesus e como igreja de Jesus. Não tem escapatória, não tem para onde correr. O sofrimento vai bater na minha e na tua porta. Quando nós não formos mais coniventes, quando nós não dançarmos mais como a banda toca, o sofrimento vai bater na minha e na tua porta. E o sistema deste mundo caído, que está disposto a negociar com Satanás e a rejeitar a Deus para ser beneficiado de qualquer forma e a qualquer custo, quando ele se sente ameaçado pelo Evangelho, ele se levanta contra o povo de Deus. Isso não é novidade para nós, e nem deveria ser, e nós nem deveríamos esperar outra coisa. Se olharmos para a história bíblica, nós vamos perceber os profetas que profetizavam contra o que os reis e governantes estavam esperando. Eles sofriam, eles eram açoitados, eles eram punidos, eles eram lançados para fora da cidade. Jeremias foi lançado dentro de um calabouço, porque a sua profecia foi contrária ao que o rei Zedequias esperava. Nós vemos Daniel e seus amigos lançados na cova dos leões, lançados dentro de uma fornalha, oprimidos dentro de um sistema, por não negarem sua fé. Nós temos o relato de Paulo e dos apóstolos aqui, em todo o Novo Testamento, sofrendo severamente, Tiago sendo morto, porque não se curvaram ao sistema. Nós temos o próprio Cristo, por não se render e não ser conivente ao sistema. E esse sistema que eu estou falando, irmãos, é um sistema do nosso mundo caído, que é influenciado e beneficiado pelas forças espirituais malignas, que contrariam a verdade de Deus, que contrariam os padrões e os princípios de Deus. O próprio Cristo sofreu por isso. E hoje, como é que a gente vê isso? Como que a gente vê aquela multidão dando as mãos para os magistrados e apontando para Paulo e Silas que eles deveriam apanhar e ser presos? Se nós olharmos hoje para a grande mídia e percebermos atores, atrizes, influencers, que se dizem adeptos do amor, que se dizem adeptos da liberdade,
quando são contrariados pelo Evangelho, o que é que eles fazem? Eles se levantam em oposição contra Deus e contra o povo de Deus. O que é que acontece quando os músicos, que eu acho que não podem nem ser chamados de músicos, que produzem essas aberrações, que pervertem a verdade de Deus, os princípios éticos e morais do próprio Deus, não é da igreja, é do próprio Deus, quando eles são confrontados pela verdade do Evangelho, e quando um crente não se curva, não se dobra, e diz que não é o caminho, e que aquilo não é o que eles creem, o que eles acreditam, o que é que acontece? Eles são severamente bombardeados por causa de sua fé. O que é que acontece nas escolas, nas universidades, diante de um padrão de arte moderna, né? A arte moderna, quando nós não nos curvamos a esse sistema, o que é que acontece, irmãos? Esse sistema se levanta com ira, com raiva, com ânimo propenso a mutilar qualquer um que os contrariem, e especialmente o Evangelho, porque o Evangelho, ele é uma dádiva de Deus, ele é um presente para mim e para vocês, mas o Evangelho não faz uma coisa: política de boa vizinhança. O pecado é pecado, o errado é errado. O Evangelho não acaricia o pecado de ninguém, porque Deus entregou o seu próprio Filho por causa dos nossos pecados. Deus não fez vista grossa, Deus não foi conivente, Deus deixou claro o sim, sim e o não, não. Ele não negocia com o pecado. Por isso que o Evangelho confronta a cultura, confronta as circunstâncias, confronta religiões e não religiões, e todos estes se levantam com fúria contra Deus e o povo de Deus. Então o sofrimento, ele se torna uma marca na nossa vida. Nós sofremos com os embates do próprio Satanás na nossa mente, muitas vezes em circunstâncias que ele usa na nossa vida para nos enfraquecer, para nos desestruturar, para desestruturar nossa casa, o nosso lar, nosso trabalho, mas nós sofremos com os embates daqueles que são beneficiados e influenciados por Satanás. Então o sofrimento se torna uma marca na vida do cristão. O sistema, os líderes governamentais e a grande massa se levantará contra mim e contra você, quando não formos coniventes com eles por causa da nossa fé. E nós vamos ter que lidar com isso. Não é tempo para mimimi e para chororô. É tempo de termos consciência que Deus exige de nós um tipo e um estilo de vida, e nós não precisamos odiar ninguém, mas nós não precisamos ser coniventes para agradar todo mundo. Nós precisamos ter posicionamento. Paulo e Silas se posicionaram aqui. Pensem comigo, se Paulo tivesse discernido e dito: eu não vou expulsar o demônio dessa mulher, porque vai me causar problema, rapaz. Eu não vou conseguir nem falar aqui na cidade mais. Vou nada. Imagine se fosse eu e você. Essa fala poderia ter sido minha. Eu não vou expulsar esse demônio de jeito nenhum. Você está doido? Porque se eu fizer isso, eu vou arrumar rolo na cidade. Se eu me posicionar aqui agora, vai dar problema. Eu vou perder os benefícios A e B. Mas a preocupação do servo de Deus não é o que virá, é se nós estamos sendo fiéis ao Senhor ou não.
Deus espera de nós fidelidade. O que se espera dos seus mordomos é que sejam fiéis. Deus não espera multidões, que nós arrastemos multidões. Deus não espera que nós tenhamos a igreja mais badalada da cidade. Deus não espera que a gente tenha a igreja com mais atividades na cidade, com maior número de jovens, maior número de idosos, maior número de adultos. Deus espera que nós sejamos fiéis ao Senhor. Fidelidade, irmãos, fidelidade. E o sofrimento nos põe à prova, porque no meio do sofrimento, nós temos a possibilidade de negar a nossa fidelidade. Porque quando está tudo bem aqui dentro da igreja, é fácil o Lucão falar. Agora, quando está lá fora e ele precisa se posicionar, é aí que nós separamos os homens dos meninos, né? Como se diz o ditado popular. É aí que nós vemos quem é quem. É aí que nós percebemos se a nossa alma continua crendo neste evangelho. Se nós de fato nos curvamos a esta palavra e nós cremos que ele é o único caminho para a salvação. Se nós cremos de fato que o Senhor é o único que pode nos levar a Deus, que não há outro caminho, que não há outro Deus, que não são todas as religiões que levam a Deus, e que de fato a religião não leva a Deus, só Cristo leva a Deus, somente pela fé. É aí que nós percebemos o quanto o sofrimento nos prova. Mas nós não podemos esperar menos do que isso. Nós vamos ser de fato expostos a diversas pressões e opressões e a muitos sofrimentos. Se queremos ser fiéis ao Senhor, nós precisamos que o Espírito Santo de Deus, nos guie todos os dias da nossa vida, em cada passo que nós dermos, em cada momento e circunstância que nós vivermos. Só que o sofrimento bate na porta da casa do servo de Deus, não só através dos outros, não só através de Satanás e daqueles que são influenciados por ele, mas o sofrimento bate na porta da casa do servo de Deus também através de enfermidades. Enfermidades chegam, não mandam recado, e de repente, aquilo que estava tudo bem, vira do avesso. A alma chora, o coração sangra, mas Deus continua sendo o mesmo. Sofrimento bate na porta da casa do servo de Deus, quando parece que está tudo em ordem no nosso casamento, e de repente, parece que passou um furacão Katrina na nossa casa. As paredes dos alicerces da casa são quebradas. Os alicerces da nossa alma, do nosso coração, choram e gemem, porque parece que tudo está se findando. O sofrimento bate na porta da casa do servo de Deus, com crises financeiras. Às vezes nós estamos organizando bem as nossas finanças, está tudo em ordem. De repente, alguns imprevistos acontecem. O que deveria entrar não entra. E as contas que estavam programadas para sair aumentam. E o sofrimento bate na porta da casa dos servos de Deus. O sofrimento bate na porta das casas dos servos de Deus quando a sua alma desfalece, seu coração sofre. Nós nos distanciamos do Senhor sem perceber, nos rendemos, nos entregamos a tantas atividades, a tantas coisas, deixamos de lado o nosso Deus. E o sofrimento bate na porta do servo de Deus. Cabe a nós, irmãos, mantermos os nossos olhos fixos em Jesus, porque Ele sofreu todo tipo de aflição. Ele passou por todas as lutas, todas as dores, todas as tristezas, todo tipo de traição, sem pecado. Jesus é descrito na Bíblia como o homem de dores. Será que ele sofreu?
homem de dores. Nós precisamos manter os nossos olhos fixos em Jesus, porque quando ele estava sofrendo toda a possibilidade de sofrimento nesta terra, pendurado naquela cruz, ele estava bradando que nós poderíamos receber cura e liberdade nele, na pessoa dele. Significa que os nossos lares poderiam ser restaurados, as estruturas, as bases da nossa casa poderiam ser colocadas de volta, a nossa saúde, a nossa enfermidade poderia ser trazida de volta, vigor de novo. E se isso não acontecesse, ele nos ajudaria a lutar até o fim. Nós precisamos nos manter firmes em Jesus. Ele é quem nos sustenta no sofrimento. Mas o sofrimento do servo de Deus nunca é em vão. O sofrimento do servo de Deus é didático. Deus nos ensina no sofrimento. E é isso que nós aprendemos com a terceira e última lição. Nós aprendemos que diante do sofrimento, a igreja que cumpre a missão, ela também experimenta a glória e o triunfo do Evangelho na salvação de pecadores. Os sofrimentos dos servos de Deus aqui têm propósito triplo, e eu quero olhar com vocês. Primeira parte do versículo 25, Paulo e Silas, machucados porque eles foram duramente açoitados, presos, amarrados no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. O primeiro propósito do sofrimento, irmãos, é nos levar a Deus em oração e adoração. Em meio aos sofrimentos que vêm a nós reconhecemos nossa necessidade de Deus e que não há outro que possa nos sustentar senão Ele. No meio do sofrimento não tem outro caminho, é a via dolorosa. Nós vamos a Deus. Meu cônjuge não consegue me ajudar mais. Meu amigo não consegue me ajudar mais. Meu irmão em Cristo não consegue me ajudar mais. O meu pastor não consegue me ajudar mais. Mas eu tenho um Deus que está esperando ouvir a minha voz. E no meio do sofrimento nós somos levados a este Deus. Nós somos empurrados a este Deus. E nós oramos, e nós adoramos, nós cantamos, o coração está sangrando, mas a alma está recebendo fôlego de vida da parte do nosso Deus. E foi isso que Paulo e Silas fizeram. À meia-noite, eles oravam a Deus e cantavam hinos ao Senhor. Mas o sofrimento tem um segundo propósito: fazer com que testemunhemos da nossa fé e da nossa confiança no Senhor. O versículo continua: enquanto eles cantavam, os outros presos os ouviam, sem perceber. Eles nem perceberam, mas eles estavam testemunhando que de fato, em meio a um mundo incrédulo, em meio a uma sociedade incrédula, valeria a pena continuar confiando no único e verdadeiro Deus. Não valeria a pena viver por si mesmo, mas valeria a pena continuar confiando no único e verdadeiro Deus. E aí, enquanto os presos ouviam, o versículo 26 diz: de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O sofrimento nos faz experimentar do poder de Deus diante dos olhos de todos aqueles que nos cercam. Deus usa dos meios naturais e sobrenaturais
para abençoar o seu povo e para que todos aqueles que estão à sua volta reconheçam o seu senhorio. Sabe que aqui o terremoto não foi tão sobrenatural assim. Sobrenatural foi o anjo tirar Pedro das 3 trancas de porta lá no capítulo 12. Aqui, nesta região, aconteciam terremotos constantemente. O povo estava acostumado com terremoto. Só que um terremoto que arranca todas as trancas das prisões e que quebra todas as correntes que estavam presas nas paredes e não acorda o guarda, esse é milagroso, porque o carcereiro estava dormindo enquanto isso aconteceu. Eles experimentaram do poder de Deus, mas o carcereiro estava dormindo. Então Deus revela o seu poder diante de todos. Deus revela o seu evangelho diante de todos. Deus revela a sua glória diante de todos, mas Ele vai atrair alguns, e Ele vai salvar alguns. E na ocasião aqui, Deus atrai o carcereiro e a sua família. É o que o texto diz agora. Versículo 27, o carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Então aquele homem estava desesperado. Ele acorda, ele vê as portas da prisão abertas e ele fala: agora me resta a morte. Então, ao invés de ser morto, eu mesmo dou um fim na minha vida. E aí Paulo dá o brado de esperança: ô carcereiro, ninguém saiu não, está todo mundo aqui. Aquele homem, ele percebe que Paulo e Silas não estavam ali para dar a ele uma esperança momentânea. Ele percebe que ele estava precisando de esperança verdadeira, e ele vai até eles: o que é que eu tenho que fazer, senhores, para que eu seja salvo? E aí Paulo e Silas, eles apontam para a fonte de esperança. A única fonte de esperança, irmãos. Não existe outro lugar que possa nos dar esperança se não for Jesus Cristo. Paulo e Silas dizem: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e todos os de sua casa. Vá a Jesus. Talvez o carcereiro já tivesse ouvido algum burbúrio sobre Jesus, mas Paulo e Silas dão a diretriz: vá a Jesus. Em Jesus você encontrará a esperança que lhe falta. Em Jesus você encontrará tudo aquilo que lhe falta. E aí então Paulo e Silas pregam o evangelho para ele e para os de sua casa. O versículo 32 diz: e pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Se o carcereiro cresce, a casa dele ia ser salva? Não, porque a salvação é individual e a salvação é pela fé individual de cada pessoa. Mas Paulo disse: creia no Senhor Jesus, porque você será salvo e os de sua casa vão ouvir e crer também e serão salvos também. A vida do carcereiro foi uma porta aberta para o evangelho à casa dele. E Paulo e Silas pregam o evangelho aos de dentro, ao carcereiro e a todos os de sua casa. E eles então recebem a maior e a melhor dádiva de todas as dádivas que poderíamos receber: salvação e vida eterna. Nós vemos aqui, irmãos, que o evangelho triunfou com salvação em meio aos embates da missão, em meio ao sofrimento. Satanás havia tentado parar a obra do evangelho. Os que eram influenciados por Satanás
tentaram embarrear a obra do Evangelho, trazendo sofrimento para o povo de Deus, mas o Evangelho triunfou. O sofrimento do povo de Deus não é em vão. O sofrimento do povo de Deus é um megafone para um mundo que está surdo. As pessoas olham, enxergam e percebem que se eles sofrem desta forma, com esta alegria e com esta confiança, é possível ter esperança em meio à dor e em meio ao sofrimento. E aí então novos discípulos são feitos na cidade de Filipos, diante de todo esse enredo, diante dos embates contra Satanás, diante dos embates pelos que eram influenciados por Satanás, e diante do sofrimento, o Evangelho triunfou com poder e glória. Versículo 34 diz, aliás, 33, naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Então pensem bem, o homem que estava aprisionando eles, agora está lavando as feridas. Olha o que o Evangelho faz no coração de alguém que tem um encontro genuíno com Jesus. Olha a transformação, olha a mudança. O homem que estava aprisionando, agora está lavando as feridas dele. E em seguida ele e todos os de sua casa foram batizados. Olha o que o Evangelho faz quando ele encontra um coração perdido. Ele faz com que esse coração deseje professar a sua fé publicamente, através do batismo. Eles foram batizados dentro da cidade de Filipos, dentro da casa do carcereiro, que provavelmente estava onde era a prisão. Eles confessaram: agora nós cremos nesse Jesus que prendeu esses homens aqui. Nós cremos nesse Jesus e nós somos servos desse Jesus. É isso que o Evangelho faz. Não precisa ninguém forçar, não precisa ninguém empurrar. Quem tem um encontro genuíno com Jesus se entrega, se rende totalmente, sem reservas. É isso que o Evangelho faz. Então, versículo 34 diz: os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição. Meu Deus, olha que coisa maravilhosa. E com todos os de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Alegria, irmãos. Um homem que há pouco queria tirar sua própria vida, agora está alegre, comendo junto de muitos irmãos. Batizado, na mesa de sua casa, junto daqueles que eles haviam açoitado. Só o Evangelho pode fazer um trem desse. Só o Evangelho pode fazer um trem desse. Então, irmãos, Deus salvará quem Ele quiser salvar. Ninguém vai ficar para trás. Pode Satanás se levantar, pode o sistema político, o sistema governamental, pode o inferno se levantar. Se Deus quiser salvar, meu irmão, minha irmã, Deus vai salvar. Não tem esse que se levante contra o Senhor quando Ele está operando gloriosa e milagrosamente salvação. Ninguém pode impedir o agir de Deus para salvar. Ninguém. O sofrimento não pode impedir que o Evangelho chegue à nossa casa. Sofrimento não pode impedir que o Evangelho chegue aos nossos vizinhos, que o Evangelho chegue aos nossos amigos, no nosso trabalho, nos nossos ciclos de amizade. O sofrimento não pode impedir. Deus sempre vai salvar através da minha e da sua pregação. Como foi lido aqui, Paulo e Silas estavam presos, mas a palavra de Deus não estava presa, e ela foi anunciada, e Deus salvou por meio da pregação. Deus vai usar a minha e a sua vida, irmãos, como portas abertas para que o Evangelho chegue aos nossos lares, para que o Evangelho chegue à nossa família, para que o Evangelho chegue à nossa casa. Então não subestime a sua responsabilidade de evangelização. Nós não precisamos ir do outro lado do mundo, nós temos o outro lado da rua, às vezes o outro lado da mesa precisa ser evangelizado na nossa casa.
Nós não precisamos de muito. Nós temos a palavra de Deus e nós sabemos que Deus faz isso. Significa que podem ser ateus, umbandistas, candomblessistas e espiritistas, espíritas e tudo mais. Se Deus quiser salvar, nada nem ninguém pode impedir. Deus vai salvar. Assim como Ele salvou o carcereiro e os da casa dele. Os da casa dele não eram só, provavelmente, filhos e esposas, mas também os servos que trabalhavam lá. Foi muita gente salva. Agora, sabe o que acontece? Uma igreja nasce em Filipos. Na casa de Lídia, o povo começa a se reunir. A turma do carcereiro, a turma de Lídia, alguns dos apóstolos. Lucas fica aqui agora, provavelmente Lucas agora fica cuidando da igreja, porque ele muda o pronome, não é mais, agora ele fala dele na terceira pessoa, de novo. Lucas ficou para cuidar da igreja de Filipos. Deus age no poder do Espírito. Satanás não pode parar a igreja. Os poderes públicos e políticos não podem parar a igreja. O sofrimento não pode parar a igreja. O Evangelho sempre triunfará. E ele triunfou diante dos magistrados da cidade. E aqui eu encerro lendo, a partir do versículo 35 até o 40, até o 39. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os soldados ao carcereiro com esta ordem: solte estes homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não, venham eles mesmos nos libertarem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram. Agora os magistrados precisaram se curvar diante do Senhor também. Eles precisaram reconhecer que os servos de Deus também tinham dignidade. E ainda que eles não tivessem a dignidade diante dos olhos do homem, eles tinham dignidade diante dos olhos de Deus. Eles precisaram voltar, se retratar e dar liberdade para eles transitarem na cidade. Apesar de terem pedido para que eles saíssem da cidade, como cidadãos romanos, eles podiam transitar na cidade. Foi o que eles fizeram. Foram para a casa de Lídia, receberam um pouco mais de cuidado, porque estavam feridos, açoitados, machucados, e ao invés de serem encorajados, encorajaram os irmãos que lá estavam. E a igreja nasce em Filipos, nasce de forma milagrosa, gloriosa e no poder do Espírito. E é isso que acontece quando nós andamos na direção do Espírito Santo. Nada, nem ninguém pode impedir que Deus haja para a salvação e para a revelação de sua glória, por meio do Evangelho e por meio de Cristo. Que nós possamos nos lembrar disso, irmãos. Que nós possamos ser encorajados com essa palavra, a buscarmos de fato o Senhor e a não termos medo das circunstâncias. Se Ele está no controle, se estamos na direção dEle, descanse teu coração, fica tranquilo. Nós vamos chegar lá na pista, na beira da pista, de onde nós começamos, porque nós estamos sendo dirigidos pelo Espírito. Amém?